E lá vamos nós para mais um vídeo que irá semear a discórdia na internet. Vamos mostrar Fafá de Belém que tentou lacrar e se deu mal, foi desmascarada. Temos o MST em mais uma ação de uma palavra proibida que começa com terro e termina com rismo, que eu não posso falar aqui no YouTube, mas isso mostra o desespero e eu quero contextualizar toda essa história para vocês entenderem direitinho mais essa fofoca política. Temos também Renan Calheiros traindo os coleguinhas da CPI e nesse momento nós estamos torcendo pela briga. Outra briga que também nós estamos torcendo para que prospere é a treta entre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também conhecido pelo carinhoso apelido de Dudu Lactose, e o senhor imperador de São Paulo, o Calcinha Atochada. Eles estão se degladiando, a gente tá adorando. E se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Aproveito também para convidar vocês a se inscreverem no meu canal no Telegram, porque vocês sabem que esse negócio de internet a qualquer momento nós podemos sumir aqui da plataforma e por lá a gente está inclusive discutindo as pautas do vídeo. Então se você tem sugestões, entra lá, o link tá no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E agora vamos para a pauta de hoje. Vamos começar com mais uma artista que é viúva da época em que o PT jorrava dinheiros assim para aqueles artistas que fazem o papel de intelectual orgânico, não que eles sejam intelectuais, mas era assim que Gramsci chamava os artistas, escritores que propagavam as causas revolucionárias, e este é o caso típico de Fafá de Belém, que se deu mal quando foi lacrar no show. Vocês estão vendo aí a matéria do Pleno News. Fafá de Belém fala em fazer comida com veneno para o Bolsonaro. Cantora fez uma piada, entre aspas, ao ser interrompida durante o show. E aí a internet não perdoa, fofoca, babado, quentíssimo. Olha só quem estava patrocinando Fafá de Belém. O Banco do Pará. Olha só que bonitinho ali na foto, né? Governador do Pará, não preciso nem apresentar, vocês já estão carecas de ver ele aí lacrando, né? Da extrema esquerda ultra radical. Então, essa realização dessa obra de arte aí, né, desse espetáculo artístico, a tal de Varanda de Nazaré, teve um patrocínio só do Banco do Estado do Pará, porque são vários patrocinadores, de 600 mil reais. Pois é, não falha uma. Artista que vive de dinheiro público é complicado, né? Porque ele acaba aí defendendo aquele governante que dá mais dinheirinha para seu showzinho. O ideal é que todo o artista prospere aí, mas através do dinheiro que venha do público. Principalmente esses grandes artistas aí que não precisam de incentivo do governo, a não ser para continuar defendendo a galera do vermelho, vermelhasco, vermelhusco, vermelhante, vermelhão, né, Fafá de Belém? Passemos então aqui para Renan Calheiros traindo os coleguinhas da CPI. Adoro, essa fofoca é quente. Tá aí a matéria do Estadão. CPI adia a leitura de relatório após divergência em indiciar Bolsonaro por homicídio qualificado. Olha só qual é o chá de cogumelo estragado que essa gente tem que tomar para achar qualquer relação de Bolsonaro com esse tipo de crime aqui. Só que a coisa pegou tão mal, tão mal, tão mal, que né, parece que tem gente chateada com o Renan por causa disso aqui, ó. Renan disse que achou até bom o vazamento do relatório da CPI. Só que o grupo majoritário da CPI disse que o combinado era o relatório ser debatido antes de ser divulgado. E aí nós temos dois termos diferentes, né? Vazado e divulgado. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que Renan Calheiros entregou, divulgou, deu de bandeja
O relatório que já está escrito há meses, e isso não sou eu que estou inventando, tem vídeo do Renan falando que já está pronto há meses, ele entregou direto na mão dos coleguinhas da extrema imprensa, como, por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aí, de hoje de manhã da CNN, a jornalista entregou o relatório completo do Renan para ele devolveu, aí vem com esse xalalá de que, ai, que pena, que vazou. E o Omar Aziz postou o seguinte: conversei com o vice-presidente da CPI, o Gazela Saltitante, e com juristas e fui aconselhado que, se o relatório final fosse lido no dia 19 e votado no dia 20, poderia caber ação na justiça pelo curto prazo. Por óbvio, né? Olha ali, são 2 volumes gigantescos de um pastel de vento e a pessoa, para refutar ou para concordar, tem que ter lido tudo aquilo ali. Em um dia é impossível, né? E falando em CPI, só pra gente fechar esse assunto com uma notícia boa, vocês sabem que a CPI começou com 2 requerimentos. Um que era do Saltitante para investigar ali ações e omissões do governo federal, e aí o senador Girão entrou com um pedido para que se estendesse, né, esse objeto da CPI também para os governos estaduais, coisa que não se concretizou graças ao STF, mas lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, tá rolando a CPI e o Gabas teve o sigilo quebrado, já comentei isso em outro vídeo, e aí tem matéria da Veja. Ex-ministro de Lula e Dilma torna-se principal alvo da CPI no Nordeste. O petista Carlos Gabas é investigado pela compra de respiradores que foram pagos, mas nunca foram entregues. Vamos acompanhar e toda novidade que tiver sobre esse caso, fiquem tranquilos que eu vou trazer aqui para vocês. Agora vamos falar sobre o babado do MST e presta atenção que agora eu vou fechar toda a história, contextualizar, vai estar ligado também com aquele bispo no dia 12 de outubro que falou sobre a pátria armada, etc. Mas vamos começar aqui pelo post do Bolsonaro. Marginais depredaram 800 casas que seriam entregues em novembro. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, cidade onde estive em 4 de setembro último. E aí vocês veem que realmente esses movimentos que dizem representar os mais pobres não estão representando os mais pobres coisa nenhuma, porque fazer esse tipo de coisa com casas que seriam entregues para famílias de baixa renda é um absurdo, é um contrassenso total. Mas o MST, muita gente sabe, já se tocou que ele não é um movimento que luta pelo direito dos mais pobres. Ele é um movimento pausa, porque a palavra é proibida, rista. Essa é a palavra correta. Vamos dar uma relembrada no histórico recente, parece que ultimamente, né? O MST está em desespero e eu vou mostrar para vocês por que desse desespero deles. Além, é claro, da popularidade do Bolsonaro, que se houver uma eleição limpa e transparente, será reeleito agora em 2022, mas tem outras coisas que Bolsonaro anda fazendo também. Olha só o que eles andaram fazendo nos últimos tempos. Invasão da Bolsa. Aí teve o protesto aquele na frente da casa do Flávio Bolsonaro. Teve vandalismo lá no Ministério da Economia. E, por último, que eu falei também em vídeo na semana passada, a invasão na sede da AproSoja, dizendo que o agro é o culpado pela fome, quando no caso é o contrário, né? MST, que tem um histórico, já destruiu pesquisas científicas, a galera que gosta tanto da ciência aí, né? Já destruiu pesquisa científica. Tem um vídeo em que uma moça que mora aí numa dessas fazendas que foi invadida mostra um boi que teve a parte de baixo das patas cortadas e estava agonizando. Protetores dos animais também em silêncio. Eu não posso mostrar esse tipo de coisa aqui no YouTube, mas eu vou procurar o vídeo e vou postar lá no meu canal do Telegram, tá? Prometo pra vocês. E aí fica aquela dúvida, né? De onde vem o dinheiro do MST? Porque em tempos onde estão tão preocupados a justiça eleitoral aí desmonetizando canais que falam sobre opinião, como por exemplo da Bárbara do Te Atualizei, e esses movimentos que fazem esse tipo de coisa não tem problema nenhum. E aí eu peguei uma matéria aqui da Veja, do Reinaldo Azevedo, para não ser acusada de fake news. Por dentro do cofre do MST. Veja teve acesso às movimentações bancárias de 4 entidades ligadas ao Sem Terra. Elas revelam como o governo, que à época, né, essa matéria aqui é de
2009, então era o governo petista, elas revelam como o governo e organizações internacionais acabam financiando atividades criminosas do movimento. Então, além da esquerda aqui no Brasil, eles recebem financiamento de ONGs internacionais. Será que já não estava na hora de propor aí uma CPI do MST? Cadê a bancada do agro? Cadê os parlamentares conservadores, os parlamentares da direita, para pelo menos fazer um movimento ali de incomodar? Porque tá tudo muito fácil pro MST. Eles fazem o que querem e nada acontece, nenhuma investigação é feita. Já passou da hora dos nossos parlamentares serem cobrados para saber quem financia o MST. Continuemos aqui e agora a relação do MST e a Pastoral da Terra, que vem ali daquele braço esquerdista da Igreja Católica, da teologia da libertação aí, que eu sei que muitos católicos ficam muito tristes com esse tipo de coisa, mas eu vou mostrar aqui a relação para vocês. MST e Pastoral da Terra, eles estão reclamando que o decreto sobre aquele instrumento de defesa, que eu não posso nomear aqui no YouTube, é a criminalização das ações no campo. Que tipo de ação? Olha só. Decreto que flexibiliza a posse desse negócio no Brasil, assinado na terça-feira, dia 15 de janeiro, pelo presidente da República, Bolsonaro, é visto com bastante preocupação por movimentos ligados ao campo e ao trabalhador rural, entre aspas aqui, né? Instituições como o MST e a Comissão Pastoral da Terra, não tem dúvida, o documento não só criminaliza suas atividades, como acirra ainda mais os conflitos no meio rural contra as comunidades que defendem o direito à terra. Traduzindo aqui para vocês, qual é o problema? Bolsonaro flexibilizou o porte desse instrumento de defesa. Quem tem uma fazenda pode defender ali o seu território, porque no campo é complicado, não tem uma delegacia de polícia na esquina, né? Cada um tem que ter os seus meios de defesa. E aí, com isso acontecendo, fica mais difícil do MST invadir a terra dos outros, que no caso aqui é a Pastoral da Terra e o MST estão dizendo que é o trabalho deles, ou seja, está impedindo o trabalho, entre aspas, que é invadir a propriedade privada alheia. Mas o sonho de todo esquerdista é acabar com a propriedade privada. E aí vocês entendem melhor a treta que aconteceu no dia 12, quando o arcebispo de Aparecida criticou o Pátria Amada, ele fez o trocadilho ali, né? E as fake news antes da visita do Bolsonaro, porque o arcebispo deve ser contra o direito de propriedade. Ele acha muito lindo tudo isso que o MST está fazendo e ficou revoltadinho. Além disso, o Bolsonaro está tirando essas pessoas da escravidão. Muitas vezes são pessoas miseráveis que não têm nem o que comer e são usadas por esses movimentos criminosos. E o Bolsonaro está dando a carta de libertação desse pessoal. Peguei aqui só 2 exemplos. O Bolsonaro está batendo aí um recorde de entrega de títulos de terra e é por isso que eles estão desesperados. Com o Bolsonaro dando a escritura das terras e garantindo o direito do pessoal do agro, do pessoal do campo de poder se defender, fica mais difícil de fazer bandidagem, né? E é por isso que o MST está desesperado, porque o movimento deles está minguando cada vez mais e a gente espera que continue assim. Para fechar, vamos falar desta treta maravilhosa, treta na tucanosfera, adoro. PSDB entra em pé de guerra após ataque do seu Dudu Lactose ao calcinha atochada. E a história toda aconteceu por um motivo que, assim, é muito, muito irônico. O gaúcho esteve em São Paulo para buscar apoio de correligionários supostamente fiéis a Dória e aproveitou para estocar o paulista. Negar participação no debate e lançar suspeitas à forma de votação é coisa do bolsonarismo. Espero que não volte o Bolsodória. Como se ele não tivesse feito a campanha em cima do Bolsoleite. Quem não sabe, aí no resto do Brasil, aqui no Sul teve o Bolsoleite. Eduardo Leite falando que ia votar no Bolsonaro, contra o PT, pipipipopopó. Tá aí o resultado. Mas o que o Dória falou é, assim, muito legal da gente mostrar aqui a hipocrisia. Matéria do dia 15 de outubro da Folha. Prévias se acirram. Time de Dória fala em desconfiança com o aplicativo de votação e cogita voto em cédula.
Como assim, Dória, você não confia no processo eletrônico? Porque ali, ó, em julho de 2021 deste ano, alguns meses atrás, o senhor estava dizendo que golpe é colocar dúvidas sobre o processo eletrônico. Então quer dizer que para o PSDB pode colocar em dúvida o processo eletrônico, mas para o resto do país não? Hipocrisia, né? Mas a gente sempre pega, por isso que eles não gostam dos canais conservadores. Além de Dória ser um falso, Eduardo Leite também é muito, muito falso, porque ele estava aí no palanque com Aécio Neves. E subir no palanque com Aécio Neves é algo que realmente não cheira bem. Eu não resisto a fazer essa piada quando eu ouço o nome dele. Porque em 2017, o Eduardo Leite estava rejeitando o palanque, disse que nunca subiria num palanque com o Aécio, queria que o Aécio saísse do PSDB e também estava criticando os garotinhos do Bumbum Livre. E vocês lembram que no fiasco do dia 12 lá, da Isentoleft, Eduardo Leite, Dudu Lactose, estava lá no palanque. Ele, Ciro Gomes, os garotinhos do Bumbum Livre, garotinhos do Bumbum Livre, inclusive, que taparam o Fora Lula na camiseta, essas coisas. E só para ficar claro aqui as relações, para vocês já se ligarem nos conchavos, porque ano que vem tem eleição, na última eleição, o Eduardo Leite recebeu doações bem generosas da família Gereissati, do Tasso Gereissati, papai Tasso aí, né? Ó, o Carlos Gereissati doou 100 mil, básico, né? 100 mil reais. Renata Queiroz Gereissati, 50 mil. E o Pedro Gereissati, mais 50 mil. Então, 200 mil reais é um valor bem considerável. Lembrando que a família Gereissati também é aí a responsável pelos negócios do Iguatemi. Conhece Iguatemi? Família Gereissati. Pois bem, pessoal, essas são as fofocas de hoje. E aí, fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta toda entre Eduardo Leite, Calcinha Tochada, a galera do MST em desespero com ações cada vez mais ousadas, porque estão sentindo que o público deles está diminuindo, o Bolsonaro está fazendo muito mais pelas pessoas que não têm terra do que a esquerda fez todo esse tempo que ficou no poder, e a Fafá de Belém ganhando uma boa notinha aí para falar mal do Bolsonaro. Fala nos comentários aqui para mim que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima, fui!